Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí. Para o mundo! Kilson, tudo bem, cara? Decolando geral, hein? Vamos brindar, vamos. Bacana, vamos lá. Mais vamos uma lá. tarde, eu não sei se é tarde, é noite. Noite, madrugada. Madrugada de ressaca. Muita. Viajando, né? Viajando é sempre uma ótima Sempre opção, bom, né? né? Você passa a viagem rápida, cara, batendo papo. E ainda o Yelcast, melhor ainda, Estamos, hein? graças a Deus, invadindo o Brasil, levando a nossa história do Piauí, levando gente daqui, levando a nossa cultura para muitos lugares no mundo. Né? Aliás, você tá muito bonito, cara. Gostou aí? Heron veste o homem atual. Né? E é uma parada massa, assim, que é o cara que tá começando ali a... É um tsunami aqui, ó. É verdade, cara. Bonita essa camisa. Eu compro onde essa camisa, Kilson? Lojas Noroeste, em todas as lojas Noroeste. Todas? Certo? Em todas. Mas não tem uma loja da Heron? Tem uma loja específica, linda, maravilhosa, no Teresina Shopping. E lá só vende camisa? Não, sapato, cinto, carteira... É mesmo, cara. Tudo com a marca do R, do Heron. Ó. Heron veste o homem atual. Veste o homem atual. Muito bacana. Agradecer também aos nossos patrocinadores, a Noroeste, que é maravilhosa. Essa camisa você encontra lá na Noroeste. Você encontra muito na Noroeste, pode parcelar até 10 vezes no cartão Noroeste. Tem tanta coisa bacana, você encontra sempre o que você precisa lá. De tênis, né, Kilson? Tudo, né? Aliás, moda masculina, esse moda meu feminina. aqui é da Noroeste, nova coleção, cara. Mas não dá nem pra mostrar. Hein, cara? Tá lindo. Diferente esse tênis. Show, hein? Eu não sei se o Dior consegue mostrar, cara. Não, consegue. Consegue, Vai Dior? conseguir, né? Aí, ó, esse aqui é a nova coleção do New Balance, você encontra na Noroeste, tá? Nova coleção New Balance, você encontra, olha, ó, a galera que gosta de tênis, né, muito e tal, bacana, tal, eu gosto, adoro. Tem alguns pares de sapato, de tênis. Também. É porque eu gosto, né? Mas é muito bacana. Valeu, turma da Noroeste. Agradecer a todos os nossos patrocinadores, Hora Telecom, a melhor internet, UniFSA, Santo Agostinho, Jupi. Átila Filho tá com a gente, favorita, que sempre traz aqui os nossos salgadinhos, a nossa comida. iBeer, né? Deixando cada vez mais o Dior gordinho. iBeer, daqui a pouco a gente tem um presente para o nosso convidado. Hoje, a nossa internet dedicada, que é a Hora Telecom. Muitíssimo obrigado. Lembrando que está todo mundo testado com os produtos da Medfarma, a maior e melhor distribuidora do Brasil. E você sabe que aqui só entra produto de qualidade. A Formato é o lugar que você tem que ir se você quer montar um escritório. Se você Para quer receber bem, né, seus convidados. Tá aqui, ó, né? Corporation Office. Tudo muito bacana. Show de bola, hein? Você se sente bem, a cadeira dessa laranja, você personaliza, Garantia, cara. hein? 7 anos de garantia. Essa aqui é personalizada, essa cadeira. Personalizada? Laranjinha, ó. Aí, ó. Opa. E a ótica mais moderna do Brasil. E hoje, Kilson Jones, nós temos o prazer e o carinho de receber um homem nascido em 10 de fevereiro de 1974. Professor. Certo. Amante dos estudos, né? Não só por tsunami. E nasceu no período chuvoso. É verdade. Estamos recebendo hoje aqui com muito carinho o professor Everton Verton. Toda vez eu já tô achando que você vai ser governador do Maranhão. Por isso que eu tô falando isso aí. Verton Francisco Rios da Costa, ou professor Verton. Ele sabe simplesmente tudo de tempo. Se vai chover, se não vai chover, como prevenir, até tsunami. É verdade. É verdade. E a minha vida é um tsunami daquele tamanho. Salva de palmas recebendo o professor. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Elton. Obrigado. A voz do além, que isso é a voz mais conhecida, mais empolgante, mais tenebrosa, viu? É verdade. Porque ela tem um misto de emoção com essa voz. Quando ele sai pra falar alguma coisa, o problema é quando dá errada. E a gente apanha um bocadinho, né? Verdade. Professor, rapaz, não dá pra falar tudo aqui, cara, mas é muita coisa, né? Filho de uma mãe doméstica e pai carpinteiro, né? Estudou a vida inteira em escola pública, né? Apesar das muitas... A gente vai falar isso, muitas reprovações em ensino fundamental. Menino malino. É porque era apaixonado por quadrinhos, cara. Já vi que ele mirou aqui já, olha do lado. Olha, esse escudo aqui é 10. Esse escudo é muito foda. Ele. É de adamantium? Não é não. É lá de São Paulo mesmo. E ele, entre os anos 80 e 90, militou no movimento estudantil, né, sendo presidente de grêmios e tal, essa parada toda. E é muito bacana. E hoje a gente trouxe a galera, você só leva lá gente que é muito conhecido. Ele é muito conhecido na comunidade dele, lógico. Com certeza. Quem era esse menino malino?
Veja bem, eu sempre costumo brincar nas minhas palestras. Aliás, que... eu esqueci, desculpa. Sim? Opa. Desculpa. Tem que te presentear aqui com um voucher da Ótica. Você usa óculos. Ah, chegou no momento certo. Esse aqui te dá 50% de desconto na Maravilha, compra de hein? qualquer óculos Deu de certinho, grau. olha. Ó, tá aqui, ó. Obrigado. Qualquer olha. óculos de Agora, grau, tudo bem. qualquer óculos de grau ou de esporte, escuro. Pronto. 50%. Você chega lá na loja do Shopping Rio Poti, O Rubinho tá lá para receber. lá não tem máquina não, é a pessoa Gente mesmo boa. que atende, né? E é isso aí. Vamos lá então. Quem era esse menino Malino, cara? Veja bem, antes de ser o homem da chuva, né, como a mídia atribuiu, era o menino do sol, o menino de infância humilde, né, que saía ali da sua casa a pé até chegar à escola pública e apaixonado pelos quadrinhos, né, sempre a época áurea dos quadrinhos, inclusive o falecido Stan Lee, né, marco, referência da Marvel, mas também os personagens da DC Comics. Então eu tinha essa conexão muito funda, eu gostava de desenhar, gostava de artes, né, e de certa forma eu fui ficando pelo caminho vendo meus colegas prosseguirem. E a gente tinha uma vida muito humilde, né? Vivia ali. Era da onde, professor? A minha mãe é do Maranhão, meu pai tem família cearense, mas nasceu aqui. E eu nasci ali na Vermelha. Depois, pelas políticas habitacionais da década de 70, né? A gente foi para a região do Grande Seu, onde eu resido até hoje. Né? E a história é muito interessante. Tudo era longe naquela época, né? O Disseu era uma espécie de ilha isolada do restante da cidade, né? Aqueles terrenos vazios e todas as deficiências infraestruturais. Então o destino da gente era seguir para a escola ou então trabalhar, né? E eu dava um trabalho danado pro papai, porque eu não queria muita coisa com estudo não, eu queria era ler revista, desenhar, não jogava bola, mas gostava de estar na beira do campo olhando, né? Eu sempre admirei muito isso. Mas esse hábito da leitura, teus pais te incentivaram ou não? Foi uma coisa mesmo de... A leitura foi quase uma coisa automática. Sempre gostei, né? Porque aí o quadrinho, primeiro os livros até hoje têm essa característica, né? Fartamente ilustrados, isso faz com que seja um estímulo a mais, né? Para o adolescente, para a criança, aliás. E aí eu sempre gostava muito de ler, me chamavam para ler, apesar de uma certa timidez, eu era tímido para tudo, até para namorar, né? Mas veja bem, mas para ler lá na frente eu tipo, virava os olhos assim, canto e começava a ler, lia bem. Eu acho que isso me ajudou muito depois, né? Mas para conversar com as pessoas assim era mais complicado. Isso com quantos anos, professor? Isso na faixa de 8 anos eu lia demais. Agora, tu tem uma memória da infância muito ativa? Assim? Tenho sim. Eu tenho uma tem memória. gente que não tem. Eu particularmente, tenho muita coisa que tem espaçamento grande aqui. Com a pandemia eu perdi esse lapso aí. Eu lembro de muita coisa. Por exemplo, as lembranças da Vermelha do final da década de 70, do nosso futebol. Eu vi o movimento do carnaval, os carros fazendo desfile, porque eu sou riverino, viu? Então os carros passavam com aquelas bandeiras tricolores enormes. Avante. Ah, que maravilha. Bandeira de glória na mão. Oi, não fala não. E aí a gente ia pro Albertão. O Albertão, a visão que eu tinha do Albertão, tinha sido inaugurado há pouco tempo, era de que o Albertão era uma arca de Noé. Porque aquelas marquises lembravam muito a estrutura de um navio. Então, quando eu olhava, papai, nós vamos pro navio? Eu disse, não, vamos lá pro navio torcer pro transatlântico, né? Do River, que estava embalado naquela época, né? Que era uma força muito grande. Força muito Seu grande. pai carpinteiro? Carpinteiro, exatamente. Sua mãe... doméstica, veio lá de Caxias, quebradeira de coco, né? Aquilo que era muito comum em algumas meninas que vinham do interior para trabalhar em Teresina, né? Então tem muito essa marca, tem muitas mulheres lavadeiras de roupa, quebradeiras de coco, pessoas que foram trabalhar nas casas de família, vamos usar essa expressão, né? Mas muito amor na infância? Muito! Papai super protetor, mamãe, então ele blindava, eu queria a todo momento trabalhar. Papai levou, às vezes, para oficina para aprender as artes, porque o papai era multimídia, ainda né? Tá vivo. Carpinteiro, ferreiro, pintor. Então eu conhecia um pouco de cada uma daquelas artes que naquela época se chamava o profissional de mestre. É uma herança, inclusive, histórica, né, da Idade Média. É o mestre. É o mestre de obras, o mestre Exatamente, de tudo, né? De tudo, porque ele concebia todos os ofícios. Mas eu herdei dele só uma certa habilidade para o desenho, que acabei perdendo, porque, na verdade, eu não fui praticando e as reprovações e as reprimendas, porque se você começa a pisar na bola com sua família... Eu fiquei reprovado 4 anos. Qual era a série? Eu sou doutor em sexta série. Doutor em sexta série. Eu tenho 4 reprovações na sexta série. Aí, no dia que eu disse assim, eu vou acertar e ver aquela greve lá do governo Alberto Silva, aí eu disse, poxa, aí não 6 vale. meses. Fudeu agora Lascou. Perdi a oportunidade. E aí essa é a lembrança. E aí com 8 anos você começou a rabiscar mais? Rabiscar, eu gostava muito de desenhar. E tinha aquela coisa, né? A pessoa já, o Ayrton trata de chuva, mas eu tinha um pavor. Tinha horror à chuva.
Sério? Mas, rapaz, a nossa casa era uma casinha simples, na Vermelha, de taipa, né? Aquela casa de barro, talo de coco, como diz no popular. Então, quando a chuva vinha, ela entrava na casa. E levava a parte de Levava baixo. parte da parede, né, e tudo. Então, eu tinha pavor do raio. E eu tive a oportunidade, acho que hoje eu digo oportunidade, mas na época eu dizia com pavor, de ver um raio caindo numa mangueira. Eu estava caminhando com minha avó, e o raio caiu na frente da mangueira, dilacerando um galho enorme da mangueira. E aquela imagem me assombrou, né? Aí eu criei um hábito meio estranho, meio excêntrico, e hoje eu digo assim, rapaz, isso é coisa de maluco mesmo. Eu andava pra cima e pra baixo com guarda-chuva. Podia ser chuva, podia ser verão, né? Podia ser Meio-dia na Frei Serafim. meio-dia, e todo mundo, e esse guarda-chuva aí? Não, é porque eu tô aqui já preocupado. Eu andava com isso Que na loucura, mochila. velho. Loucura, velho. Aí ficou uma marca, né? Até que num Mas belo sofria. dia, Hoje é bullying, né? Antigamente frescavam. muito frescavam demais, tiravam onda, né? Chegou a ter algum apelido por causa disso na escola? Sabe, eu recebia, tinha muitos, tinha um, deixa eu me lembrar aqui um apelido, era mais, me chamava mesmo de doido, mesmo outro me chamava O cara, meio-dia em Teresina. Professor Pardal, rapaz. Era? Eu não era nem professor, rapaz, parece que estavam fazendo assim um vaticínio, né, uma previsão. E aí com... Porque aí professor Pardal, aí depois, assim que eu já me tornei, aí começaram a me chamar de professor Bugiganga. Depois de... Rapaz, era tanta expressão. Aí veio um personagem da saudosa escolinha do professor Raimundo Chico Anísio, né? É o seu Ptolomeu, né? E aí eu acabei virando professor, né? De certa forma. E aí incorporando esses estereótipos, né? É muito louco isso. Aí você começou a desenvolver mais isso, passou o 6º ano ali, conseguiu passar. Consegui, fiz 2 cursos técnicos, né? Eu sou de formação técnica em administração e técnico em saneamento. São 2 cursos que envolvem cálculo. Curiosamente, eu não fui para o cálculo, eu não virei um engenheiro, eu não virei um contador, eu fui para humanas, né? Eu tenho 3 graduações, eu sou licenciado, todas 3 na Universidade Estadual do Piauí, né? Licenciado em História, licenciado em Geografia e sou bacharel em Direito. Também. Fez né? OAB? Não fiz, porque foi justamente na época, eu já estava concursado na UESP, e muitas demandas, né? Eu me envolvi muito com atividade acadêmica, se dedicando aos meus alunos. Eu sempre fui muito incomodado com a questão da avaliação. Nós somos constantemente avaliados no exercício professoral. Então, termina o período, os alunos avaliam e eu sempre fui muito autocrítico disso. Então, quando eu pressenti que eu não estava sendo um professor de acordo com o nível dos parâmetros de avaliação da instituição, eu começava a me dediquei muito nesse sentido. E um exemplo clássico é a minha história com a climatologia, porque, na verdade, um homem que tem uma formação em história, ele não vai trabalhar com clima. Não tem lógica. A minha paixão era trabalhar com política, porque eu tinha uma experiência no movimento estudantil. Né? Vamos pular essa etapa, a gente vai para essa etapa já. Sim. Qual foi o teu primeiro job, primeiro trabalho? Meu amigo, comércio, né? Eu trabalhei no comércio, mas antes disso eu tive algumas experiências por força das minhas reprovações. Então eu fui testado vendendo peixe, não deu certo. Péssimo vendedor de peixe. Os gatinhos atrás. Pastel, me dei bem no pastel. Fazendo ou vendendo? Vendendo. Din-din nos campos de futebol, vendi din-din. E a mais emocionante de todas, rapaz, um cara que não gostava de carnaval. Hoje eu gosto, viu? Mas eu era assim, não detestava. Máscara de carnaval. Eu vendi máscara. Era um vendedor excelente de máscara de carnaval. Primeiro que eu colocava máscara logo, Hoje nem né? precisa mais, né? Não, rapaz, o papai fazia máscara de carnaval. Um artista, aí chegava aquela época como uma fonte de renda extra, ele pintava e eram aquelas máscaras estilo venezianas. Que é difícil, né? Difícil, era uma coisa assim... Que é artesanal. Surreal, porque eu nem tinha ideia de que aquilo... Eu não sei de onde foi que o pai viu, não tinha internet na época, né? A gente está falando de 83, 84. E eu vendi muito máscara de carnaval. Cheguei a vender jornal, só que eu era um péssimo vendedor e tinha aquela famosa, assim, chamada de salga, né? Sobrava muito jornal. E disseram, não, você não dá certo para vender jornal. Famoso jornaleiro, né? Exatamente. E aí não conseguia e não virava, né? Não virava. Então, mas foi uma experiência muito boa, porque dignifica qualquer experiência laboral, qualquer experiência que você tem ganhando seu próprio dinheiro, né? Tendo contato com o mundo e fortalecendo a tua comunicação, porque eu era muito travado para falar. E aí eu fui destravando, né, com essas experiências. É impressionante, né? Quando você recebe o primeiro salário, nem que seja o primeiro salário, mas a Gente, primeira graninha que você ganha, que ele te vicia, é você trabalhar. o meu primeiro salário, ele ficou 1 mês e meio na carteira. Eu tive medo de gastar. Porque eu achei tão bonito o dinheiro. E ficou lá. Ficou lá e eu fiquei olhando. Agora você quer saber,
Do terceiro em diante, eu já estava com débito. É normal, né? É normal. E aí você começou a migrar para essa área de climatologia. Exatamente. Eu fui desafiado, né? A universidade, a UESP, particularmente diferente, por exemplo, da UFP. Hoje a UESP mudou muito. Ela não tinha cadeiras de especialistas, né? Ou seja, lá o professor era o chamado clínico geral. Então você chegou, assume qualquer cadeira que tiver. E como eu era novato, e os novatos apanham muito, né? Você chega, o estagiário, quando chega, né? Tudo isso. Então, me deram as disciplinas que eram mais onerosas. Tinha uma disciplina de Organização Espacial do Brasil que era muito difícil. Estágio que eu não tinha um transporte sequer, né? Andava a pé. Então, que eu corria muito. E me deram uma disciplina que eu tinha era raiva dela, que era climatologia. Olha só a ironia. Então, me deram essa disciplina e eu queria trabalhar. Era política, era movimentos sociais, era conflitos. Essa coisa que eu era animado, né? Aí quando me deram a disciplina de climatologia, eu disse, rapaz, isso aqui é um osso para mim. Mas tudo bem, aí eu fiz o primeiro semestre, levei pau na avaliação, os alunos me colocaram lá embaixo, professor, isso aí não dá para você não. No segundo semestre eu pensei que ia me livrar, me deram de novo, aí essa marcação comigo. Aí novamente eu fui pessimamente avaliado. Quando chegou no terceiro, que eu não sentia muito a situação, quando chegou na terceira avaliação negativa, aí eu disse assim, bem, agora está na hora, essa disciplina é para ser minha, está na hora de eu dar uma guinada. Eu vou estudar. E até lá você estava levando em banho-maria. Levando em banho-maria porque não, vai passar, eu vou pegar uma disciplina que eu gosto, né? E aí pronto. De fato, então eu assumi a criança, né? Me deram lá o bebê de Rosemary, né? E eu disse, eu vou trabalhar. Então comecei a estudar e comecei a perguntar para todas as pessoas que trabalhavam com temas afins. Então eu busquei, e era uma época ainda, a internet já estava bombando, né? Então eu busquei todos os especialistas no Brasil, e inclusive garotos, ou seja, quem mais me ensinou foram que a gente pensa que no Brasil o que tem de jovens aventureiros, caçadores de tempestade no Paraná. Sério, velho? Tem, que saem num carro, entram num carro, põem uma câmera. Cara, isso é costumeiramente você vê nos Estados Unidos, que é onde tem a maior parte dessa de Paraná, furacões. Santa Catarina tá cheio. E eu encontrei esses caras nos grupos, nas comunidades de Facebook. Qual o perfil deles, assim? Como é que eles são? Rapaz, eles são um perfil parecido com os norte-americanos. Eles vão atrás de qualquer nuvem que eles chamam de nuvem severa, nuvem supercelo. Então, nuvem que tem um potencial para virar um tornado. Claro que de 10 caçadas dele, eles acertam uma, né? E não é um tornado, claro. Mas eles adoram tempestade. E aquilo eu fui conversando com eles, né? Ganhando gosto. Ganhando gosto. De repente, eu tava lá com a câmera atrás de chuva. Pegava o carro e saía atrás. Para conhecer. Para conhecer. E aquilo eu fui tomando gosto pela coisa. Até que num belo dia, e aí vem a questão, eu já estava sendo bem avaliado na climatologia, estava estudando, e eu acabei estudando meteorologia. Ou seja, veja bem, eu sou geógrafo de formação, às vezes as pessoas confundem, dá previsão do tempo, não fazemos previsão. O geógrafo, climatologista, ele trabalha com uma variável essencial, o ser humano. O meteorologista trabalha com a física do céu. Então é temperatura, é vento. Nós colocamos o ser humano no centro do problema. Então, se vê uma chuva extrema, quem vai sofrer? É o pessoal que está na beira do rio, na encosta do morro. Então a gente trabalha com o ser humano. É uma espécie de cientista social do tempo. É o geógrafo. Então, de certa forma, eu comecei a fazer essas leituras e por isso que eu me diferenciei dos colegas que trabalham com a climatologia. É porque eu comecei a me interessar pela física do céu. Então, nas minhas abordagens, nas minhas aulas, por exemplo, eu trabalho termodinâmica, que é física pura, mecânica de fluidos. Eu tive que aprender isso, né? Ou seja, uma coisa que eu estava totalmente desvinculado da minha formação, mas foi muito prazeroso, porque eu fiz amizades e teve um momento da minha formação que eu senti muito orgulho quando eu tive um trabalho aceito no Congresso Internacional de Climatologia, que é organizado pelos em Belém. Então eu fui para o trabalho, fui laureado lá, ou seja, os caras... Aí os meteorologistas disseram, rapaz, você não é meteorologista, você fez um trabalho muito bom, que foi sobre as chuvas de Parnaíba, não sei se você lembra aquelas chuvas que alagaram tudo. Lembro. 2019. Eu lembro que tem o mesmo período que chove muito. Sim, choveu em 2 meses, choveu a chuva do ano inteiro. Do ano inteiro em Parnaíba. Foi uma situação muito tensa mesmo. Então eu acompanhei todo aquele trabalho, fizemos mapas de onde vinha a chuva, o que tinha provocado, coisa que nenhum pesquisador nacional iria se debruçar, porque você sabe como o nosso Piauí, independente do que digam, que é um
que é uma coisa assim meio vira-lata, não há uma preocupação, infelizmente, pela nossa região. Já começa pela prata da casa. Então, quando eu me debrucei sobre a situação de Parnaíba, a situação de vulnerabilidade que a cidade apresentava por vários aspectos, aí eu fiz o trabalho e levei, e eles acharam aquilo maravilhoso, porque passou despercebido. Nem o Instituto Nacional de Meteorologia, que é responsável, tinha esses dados. Caramba, velho. E a gente trabalhou com a comunidade. E o Piauí, ele tem algumas características muito fortes em relação a isso, né? Tem. O calor, a chuva, enfim, o litoral, na época de carnaval é chuva o Muita tempo chuva. inteiro, né? E a galera não engraçado, mesmo quem realiza eventos, eles não pesquisam sobre isso, eles não utilizam os dados sobre isso, né? É verdade, a gente tem muitos dados soltos, mas não existem pesquisas mais consistentes sobre isso. Tanto que nos últimos anos eu estou me debruçando sobre 4 áreas. É a região do litoral, é a região do Vale do Longá, que é muito especial, é a região do Médio Parnaíba e a Grande Teresina. Então são as áreas preferentes. Grande Teresina, porque a gente já sabe que a vulnerabilidade ela é historicamente construída. Você mencionou muito bem aí a região norte, né? Região ali do Lagoa do Norte, ela é muito vulnerável. O Médio Parnaíba, porque hoje é a região que tem os maiores volumes pluviométricos, né, e um grande potencial agrícola. O Vale do Longá, porque é muito baixo, muito baixo. Qualquer chuvinha ali, você sabe, né? Barras, Luzilândia, Porto, Matias Olímpio, Batalha. Aquela região ela é muito fragilizada. E Parnaíba também pelas características topográficas, né? Ali, claro que existem problemas históricos que podem ser facilmente corrigidos. Agora Dá mesmo? Dá sim. Nada que o saneamento, mesmo investimento brabo em saneamento não resolva. É muita grana também, né? Muita grana para ser enterrada ali. Enterrada, literalmente, né? Literalmente. Enterrada. Vamos falar um pouquinho dessa parte de clima que acho que é o máximo que a galera quer ver e tal. Imagina você nascendo na Flórida, velho. Porra, é. Tenso. Muito tenso. Mas ia ser espetacular para eu ia estudos. aproveitar porque... Já viajou para lá? Não. O máximo que eu conheço aqui é as divisas amazônicas, né? Lá tem um negócio meio louco de Tem. tempo, cara. Chove muito, né? Um negócio meio louco. Mas vamos trazer aqui para nossa realidade, depois a gente vai para lá. Por que Teresina, no BR-Obró, tem essa quintura tão grande? A gente sabe que é quente, mas tem BR-Obró em Fortaleza, tem BR-Obró em São Paulo. Mas por que aqui? Um conjunto de fatores, veja bem. Vamos começar pelo mais simples, né? Teresina está distante do mar, pronto, né? Então a gente sofre aqui uma coisa chamada continentalidade. Então nós não temos a brisa marinha. Primeiro fator. Segundo, estamos dentro da zona intertropical. Parnaíba também está, mas nós estamos aqui e recebemos uma quantidade muito grande de insolação. Terceiro, Teresina é muito baixa. É uma cidade com altitude baixa. Então a gente precisaria ter um pouco mais de altura, né, de altura em relação ao nível do mar, para ter mais brisas. E o aspecto que pode ser assim o mais extravagante de todos é o fato de sermos uma cidade entre 2 rios. Que loucura! Que loucura. Não ameniza, viu? Eu achava que amenizava. Não. Por quê? Porque como nós temos a Rio insolação... Poti e Rio Parnaíba, né? Exatamente. Para quem está acompanhando aí em todo o Brasil, né? O que é que a água faz? A água tem uma coisa muito interessante. A água, ela demora a ganhar calor. Mas quando ela ganha o calor, ela conserva. Olha o exemplo lá quando você chega na praia, né? A praia, por exemplo, de manhãzinha cedo, ela tá o quê? Ela tá com as águas mais frias. Quando é à noite, ela tá com as águas mais mornas. Então ela tem um delay, vamos dizer assim, né? De ganho e de perda de calor. Então, isso para Teresina faz com que nós temos uma condição térmica, uma constante. O pessoal fica na briga aí, quem é mais quente? Palmas, Cuiabá, Teresina. Olha, eles podem até ter os picos de calor. Cuiabá e Palmas podem ter picos de máxima maior que Teresina. Mas a constância, ou seja, se nós queremos uma maratona, quem ganha a maratona é Teresina. Não é reconhecida como tal. A gente toda vez sai. Mas aqui a maratona. Pode mandar, pega lá um cidadão lá de Cuiabá, de Palmas, de Campo Grande. Vem fazer um estágio aqui em Teresina, 365 dias, para ele sentir. A nossa variação é muito sutil. É mesmo. É muito quente. Então é inferno o tempo inteiro. Aqui não é nada. É o purgatório. Uma curiosidade, por exemplo. Vamos lá, vamos voltar aqui para os Estados Unidos, né? Para ter esse parâmetro. Orlando, lá em julho, talvez seja pior do que aqui. Com certeza. Pior do que aqui. Você não Portugal consegue... também, determinadas épocas. Hein, professor? Cara, mas você não... Sim. A Europa, na verdade, né? A Europa esquenta muito. Mas muito. por que é que lá... É curiosidade da turma. Sim. Por que é que lá, quando vira depois de 3 meses, aí vai para 9, 8, 7 graus. E aqui é 40 o tempo inteiro. E se eu disser para você que poderia ser pior?
Panela de pressão, né? A Europa poderia, no período invernal, ser mais fria ainda. E não é graças aqui ao Atlântico. Sério? Você tem ali na região mesmo do México, Estados Unidos, entre a Flórida, que é uma península, e a península de Yucatán, no México, você tem uma corrente chamada Gulf Stream, corrente do Golfo, e ela transporta o calor ali para as Ilhas Britânicas. É aquele calor que faz com que o inverno da Europa não seja tão rigoroso. Então, inclusive, os climatólogos, que estão muito preocupados com o aquecimento global, de se essa corrente, a Gulf Stream, ela morrer, a Europa congela completamente. Congela completamente. Então existe um equilíbrio extraordinário. Então por que é tão quente lá no período quente? Muito bem, é porque na verdade, e aí isso é tão simples de entender, ao mesmo tempo complicado de você fazer com que essa informação chegue lá ao leigo. Se você pensar no planeta Terra, toda a parte de cima, vamos dizer, do planeta Terra, Canadá, Estados Unidos, Europa, Ásia, ali você tem mais terra do que água. Correto. Quando você pega a América do Sul, ela afunila, a África afunila, e ali você tem a Austrália de gaiata, né? Mas tem a Índia também afunilando. Então, o hemisfério sul é o hemisfério das águas, e o hemisfério norte é o hemisfério das terras. Então, o hemisfério norte, ele tem uma tendência a perder calor rapidamente, ou a ideia da água, e por isso esfria mais. Mas ele tem uma possibilidade de ganhar calor rapidamente no verão, esquenta mais. Só que nós temos uma resistência a ganhar calor, por isso que as ondas de calor aqui são mais raras. E o congelamento aqui também é mais raro. E aí o que é que acontece? Nós ajudamos eles a equilibrar a condição térmica e eles distribuem energia para nós. Existe uma permuta, né, dentro do sistema. Que loucura, velho. Loucura pra caramba. E as nuvens, elas se alimentam? Sim, sim. Nuvem, a gente sabe muito bem que as nuvens elas se originam na sua totalidade do mar. Então é a umidade do mar, a lâmina d'água esquenta, vapor, condensa, que é juntar toda aquela água na nuvem, e elas são deslocadas para as áreas. A totalidade da chuva cai sobre o mar, né? Apenas uma pequena parte chega até nós. E como é que a nuvem se movimenta? Ou pelo vento ou através do próprio vapor. Então, quanto mais vapor a nuvem recebe, mais ela se desloca. Aí tem aquela curiosidade de Teresina, né? A gente vê a nuvem no horizonte, olha, vai chover, tá bonito para chover. Mas a chuva passou pro A Maranhão. chuva vai para o Maranhão. A chuva vai para Timon, vai para Caxias, vai para São João do Soter, vai para Matões. É assim, né? A gente tem, Por que é mesmo? Porque, na verdade, algumas nuvens, quando elas chegam em Teresina, elas recebem o plus de umidade do Puti e do Parnaíba e continuam em movimento, passam direto. Que era pra parar, na Era verdade. para parar aqui e devolver a chuva. Por conta dos dois rios. Os dois rios. Meu irmão, é muita loucura esse negócio. Isso explica também aquele mito, né? A Teresina, Chapada do Corisco, né? A Teresina até é longe de ser a cidade do Piauí com maior concentração de descarga elétrica. Nós perdemos para Timon. As cidades com maior carga de concentração ficam justamente ali no Vale do Longar, pegando de quebra Piracuruca, Piripiri, porque ali entra o corredor de vento de Parnaíba, passa por ali, o vento de Parnaíba ele desce no mapa. E aí ele vai alimentar as cargas elétricas no Vale do Longar. Você tinha medo de chuva Muito. quando mesmo. era criança, né? Hoje as imagens, né, as redes sociais mostram gente pegando raio na cabeça, alguns morrem, a gente acha graça aqui, mas rapaz, É terrível. como é que funciona esse processo de quem tá banhando? Porque hoje é nostalgia, né? Choveu, o cara corre pra chuva e tal, aquele negócio todo. Qual é esse processo de o raio encontrar o cara, ou o raio, enfim. Veja bem, existe um destino natural para a descarga elétrica. Toda descarga elétrica que se forma no céu, ela tem uma tendência irresistível, vou usar a palavra irresistível, né? A atração, de seguir para a Terra, porque a Terra atrai esses elétrons. Porém, existem vários tipos de raios. Se você pegar, por exemplo, duas nuvens que estão passando uma ao lado da outra, elas podem trocar cargas elétricas. Então você tem a descarga intranuvem, internuvem. Você tem a descarga nuvem-solo, que é a mais comum, vamos dizer assim, e nós temos a extraordinária descarga solo-nuvem. Tivemos, inclusive, uma vez... Sério? Do chão pra... Tem. Tivemos uma descarga aí que... Caralho, eu não sabia. O raio pode sair do chão? Pode sair do chão, raríssimo. Nós tivemos uma descarga terrível recentemente, que inclusive provocou pane e queima de equipamentos eletrônicos em Teresina, e foi uma descarga, né, solo-nuvem. E nós temos ainda a nuvem para o espaço, que são chamadas de sprites. Elas são belíssimas, belíssimas mesmo. Tem São... imagens na internet disso? Tem, você coloca sprites, são belíssimos. Se você olhar, você vai pensar que aquilo é uma imagem surreal.
extraterrena, literalmente extraterrena. O que também danificou foi a chuva de granizo, né? Sim, que granizo. caiu em Teresina recentemente, né? Mas vamos focar Aí, voltando, né? O que acontece? O cidadão, o transeunte, o passante, o desavisado da vida, tá ali, vou jogar uma pelada, vou estar no campo de futebol, vem as nuvens, risco. Porque a descarga elétrica, ela vai procurar sempre o ponto mais alto na superfície. Pode ser uma árvore, mas pode ser uma pessoa. Então vamos colocar 3 ambientes aqui. Um campo de futebol, uma beira de praia ou um campo? Perfeito. Um campo de plantio, um campo de futebol, uma beira de praia, um clube, a cobertura de um edifício. Pronto, você é candidato a levar um raio. É um cenário de probabilidade raríssimo, mas existe. Existe e esse ano, inclusive, nós tivemos alto índice de letalidade. Morreu muita gente por descarga elétrica. Por conta disso? E nós tivemos muitos prejuízos, muitos animais mortos, né? Então, alta concentração de descarga elétrica está vinculada também à elevação da temperatura. Qual é a maior região do Brasil hoje que mais morre, por exemplo, animais em campos por conta de... Região sudeste, é a campeã ali. Goiás? Pega também. Brasília. Exato, São Paulo, subindo. Aquela área ali tem grande concentração, porque você tem... Ali você... Por exemplo, você vai pegar Teresina. A chuva de Teresina, basicamente, é uma chuva que vem do mar. Então, a gente tem um sistema que a gente chama sistema trazendo a chuva. Agora, se você vai lá no sul-sudeste, você tem 3 ou 4 sistemas, 3 ou 4 correntes de ar. Então, quanto mais forças atuando, maior a possibilidade de correntes elétricas. Timon, por exemplo. Timon está se tornando, marca esse time aí, Timon está se tornando um grande polo agrícola, assim, não só para a agricultura normal, mas principalmente agropecuária, né? Muitos animais correm esse risco naquela região? Sim. Eu fiz um trabalho recentemente, inclusive, junto aqui com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil de Timon, foi um treinamento, e eu mostrei para ele que as cargas elétricas em Timon, elas são maiores que as cargas de Teresina, porque o calor de Teresina gera cargas em Timon, ou seja, a nuvem que chega a Teresina, ela lança a carga do outro lado do rio. E Timon vence qualquer uma cidade vizinha, Matões, Duque Bacelar, Chapadinha, Caxias, em função dessas características. Então, os animais que ficam expostos devido à sistemática de criação, no período chuvoso, eles são alvos, podem se tornar alvos de descargas. E tem como driblar isso? Muito complicado, a não ser que se instale sistemas de para-raios, né? Mas isso tem um custo muito grande. Aí, às vezes, os produtores... Mas é um alerta, né? É um alerta, tem carga elétrica, tem risco, né? Agora é aquela coisa, é um cenário, Yeltsin, probabilístico muito raro de acontecer. Muito reduzido, né? Muito reduzido. Vamos mostrar as imagens aí. Mostra aí, por gentileza. Porque eu não sabia Sprites, nunca na vida que tinha raio, que saia do chão. E tem pra caçadores cima. de sprites, pessoas jovens que se dedicam a pesquisar só isso. Olha aí. São essas? São as descargas nuvem-nuvem, né? Intranuvens. Viu? Cadê essa é Sprite? O Sprite é aquela que sai dentro da nuvem para o espaço, ver se eles localizam. Essas são descargas comuns, né? Quantos 1000 volts? Muitos milhares, meu amigo. Ou milhões em alguns casos. Vamos ver aqui. Equivalente a que um raio desse? Rapaz, produção de... Vocês não encontraram não Sprite aí, produção? Não, procura outro. Procura a segunda. Essa é? É. Muito. Não tem, o homem não consegue. Você que há anos, desde Benjamin Franklin, que foi presidente dos Estados Unidos, se pesquisa eletricidade. O Tesla pesquisou, né? O famoso Nikola Tesla. O Thomas Alva Edison. Tantas e outras pessoas pesquisaram descargas elétricas e ainda não conseguiram um mecanismo de armazenamento disso, porque o potencial é muito grande. É muito grande. Então, de energia e de corrente. De receber, né? E guardar. Exatamente. Não tem como. Eles já tentaram fazer isso. Já, cara? Já. Pô, por exemplo, curiosidade, né? Tá na área das curiosidades aqui. Eu morro de medo. Eu tive um dia que o deputado Xavier Neto morreu, eu e o João Carvalho, nós arrumamos um avião, a gente foi bater para ver como é que tinha sido o negócio e tal. E o piloto falava, vamos entrar numa CB. Vamos entrar numa Coblos Nibus, vamos entrar numa CB. E eu digo, meu irmão, o que é terror, isso mesmo? Terror. Cara, e a gente entrou. E cada vez mais a nuvem rebaixava, cada vez mais a gente ia pro chão, e o desespero já estava ali. Ele não teve como desviar, não? Na vinda ele conseguiu, na volta que ele não conseguiu. O piloto é bom, viu? Ou então é doido. Mas deu certo, eu tô aqui. O que é CB e se um raio pode atingir um avião? Muito bem, né? Em relação à carga elétrica, dificilmente, raríssimo uma carga elétrica pode detonar um avião. Por quê? Porque a carga atinge o avião e a descarga elétrica ela envolve o avião, como um experimento chamado gaiola de Faraday, né? Ou seja, a eletricidade não entra nem pode romper o avião, ok? Agora, a CB pode derrubar o avião. Por quê? Primeiro,
A nuvem cumulonimbus, como ela é chamada, ela é uma máquina, vou usar essa ideia para a pessoa entender, que ela recebe o ar quente e úmido, então entra muita umidade. E de dentro dela sai o ar frio e seco. Então ela processa, ela transforma a energia do sol em temporal. Então é um processador. Então quando a aeronave adentra uma CB, primeiro ele recebe impacto de granizo. Cumulonimbus. É a nuvem mais comum de temporal em Teresina, mais perigosa. Então o que é que acontece? A corrente de ar quente tem uma tendência a levar a aeronave para cima, levar literalmente para o cheiro do queijo. Tem muita gente praticante de paraglider, voo livre, que cai na armadilha. Se ele entrar abaixo de uma cumulonimbus, ele é arrastado, congelado, é morto. Morre ali? Morre ali, porque ela leva, não pode, chupa do popular, o cara para dentro da nuvem. Então a aeronave, ela ligeiramente ela sofre a turbulência, porque o interior da CB é uma zona de instabilidade, que é essa troca de ar. Aí no primeiro momento ela levanta, no segundo momento ela faz com que a aeronave perca altitude. Existem muitos casos de acidente de aeronaves, principalmente aeronaves de pequeno porte, resultante das chamadas cortantes de vento, cortantes de ar. Ok? Inclusive aqui o nosso aeroporto tem vários episódios parecidos, nenhum com acidente, ok? Mas o risco é brutal. Teve um cantor aí famoso, né, sertanejo, né? Teve um... Qual deles? Foi uma aeronave que fez um voo aí, teve um acidente. Não, tem o Gabriel Diniz. Sim. Foi ele? Ali aquela região, um corredor de CBs de altíssimo risco, né? Então é muito perigoso navegar. O que é que o cara viu aquilo ali? Em relação tempo à aeronave, né? Tempo. A CB, primeiro, ela não dá para esconder. Você tem uma visibilidade no ar, então ela é visível. Então é contornar. Vou citar um exemplo aqui. Em 2018, Teresina, dia 4 de dezembro de 2018, uma gigantesca CB se posicionou entre Teresina e Fortaleza. Então essa CB impediu o pouso, naquele momento em que ela estava passando, de 4 aeronaves. As aeronaves tiveram que contornar, taxiar uma área superior a mais de 100 quilômetros para poder adquirir um trajeto seguro para pousar em Fortaleza e não em Teresina. Então elas foram impedidas porque o risco altíssimo, a quantidade de energia mobilizada por uma CB é potencialmente perigosa. Mas tipo risco de... se o avião entrar... De queda da ele aeronave. Congela e... Não, mas é mecânico, choque mecânico. O ar dificulta a estabilidade da aeronave. Por exemplo, tem uma característica muito forte de Teresina quando você vai pousar aqui, que a aeronave treme muito. Exatamente, porque você tem o quê? Você tem um processo. O que é isso? Por causa da ascensão do ar. Você tem o ar na superfície, ele é muito quente, então por ser muito quente ele é menos denso, então ele sobe com facilidade. Então a gente tem muito essa subida do ar. Então quando a aeronave ela precisa aterrissar, vamos dizer assim, ela sofre essa corrente de ar. Mas isso aí é perfeitamente Quanto mais natural. frio, menos... Menos. É mesmo? Então quanto mais frio, mais bacana a decolagem e pouso. Tranquilo, sem problema. A não ser que você tenha um movimento de uma massa de ar frio, uma nevasca, né? Quanto mais quente... Muito movimento do ar. Uma pergunta, esses filmes que a gente vê, tipo Twist, foi o primeiro filme que eu vi. Bom, muito bom, excelente filme. Muito bom. Qual é o tamanho da força daquilo, né? Eu vejo furacões acabarem com tudo nos Estados Unidos, entre outros lugares. Mas qual é o tamanho realmente da força? A gente pode até trazer imagens de alguns furacões reais que esses caçadores... Tem algum canal que você gosta de... Tem o Discovery. Não, canal mais particular de YouTube que... Ah, sim. Tem o Conexão Geoclima, que eu acompanho, que é de Santa Catarina, né? Tem o... Qual o tamanho real da força daquela parada? Veja aí, vou só mostrar uma ideia. Vamos pensar num evento menor, que para nós é grande, que é o tornado. Certo. Vamos lá, um tornado, ele é uma força, um vento rotatório, um redemoinho gigantesco, que pode chegar a mais de 400 km por hora, né? Ele pode levantar uma bitrem com facilidade, uma carreta. Como é? Pode, tornados. Existem imagens nos Estados Unidos, das TVs norte-americanas, de tornados brincando com carretas, com graneleiros. Levantam e depois... Não é ficção, não é ficção. Poder destruidor. Então, você imagine o que é um furacão. Um furacão são vários bichinhos desses circulando. O pessoal chama de o dedo de Deus. Então, você pega um furacão, ele é uma tempestade tropical, ele se forma no meio do oceano, resultante do calor que o oceano recebe. Então, aquele oceano fica tão quente, e tão quente para o oceano significa acima de 26 graus. Aí eles formam várias tempestades, várias nuvens cumulonimbus. Essas nuvens sobem tanto, elas chegam com facilidade, a 20 km de altura. Só que quando elas chegam nesse patamar,
A Terra não está parada, né? A Terra gira. Então as nuvens giram com a Terra. E aí elas se enroscam e vão formando um redemoinho gigantesco que tem um olho. Ok? E aí tem umas imagens bacanas que depois você pode olhar, que são aqueles cientistas da NASA que conseguem entrar no furacão. Eles têm uma aeronave preparada para isso, o WP-3 Orion, do NOAA. Eles entram no olho para fazer pesquisa no olho do furacão. E como é que é um olho do furacão? O olho do furacão não tem vento, é calmo. Hã? É calmo, é o paraíso. Lá é lindo, luz, você vê as paredes de nuvens gigantescas. Agora, para chegar lá, você tem que enfrentar a granizada. Muito granizo, muito vento. E o WP-3 Orion é um avião blindado, um avião especial para vencer, com potência, para vencer toda a turbulência. Mas é remoto ou não? Não, tripulado. Caraca! Eles entram, tem adrenalina, os caras são loucos. Eu confesso que eu gosto de chuva, mas eu não teria coragem de entrar no WP-3 Orion. É só me colocar lá que eu vou, né? Sério mesmo? Esse desenvolvimento foi por quanto tempo? Olha, eles têm, periodicamente, sempre eles entram nas aeronaves, eles têm várias aeronaves. O NOAA é o equivalente à NASA. A NASA é para o espaço e o NOAA trabalha com oceano e atmosfera. É a maior referência global em análise de fenômenos atmosféricos. E os Estados Unidos precisam fazer esse investimento porque eles são atingidos ora pelos tornados, ora pelos furacões. Então, quando o furacão vem, claro, o furacão ele é maior que o tornado. Desculpa a minha ignorância, para mim era a mesma coisa, cara. Não. Acho que a maioria das pessoas, furacão, tornado... A única similaridade é que eles são ventos turbilionários ou ventos giratórios. Então vamos tirar essa dúvida. Vamos fazer esse corte para a internet. Furacão. Qual é a diferença do furacão para o tornado? Primeiro o tamanho, né? O tornado é menor, o furacão é gigantesco. Previsão, não dá para prever o tornado. Se conseguir prever, é questão de 1 hora ou 2 horas. Já o furacão ele é previsto semanas antes, até por modelos matemáticos, ok? Potência. O tornado ele chega a velocidades maiores que o furacão, mas ele é rápido e ele tem origem numa única nuvem, um acúmulo-nimbus. Mas o furacão ele tem origem num conjunto de nuvens. Você tem um conjunto de nuvens que gira em torno de um olho, né? E quando ele chega, e aí o que é mais espantoso, quando ele chega na costa, por exemplo, um furacão chegando na Flórida, né? Ele arrasta a água do mar. Ele leva a água do mar para dentro da Flórida. Então ele provoca uma maré enchente. Ele, antes de provocar os seus efeitos anemométricos de vento, ele leva o mar para dentro da cidade. Para dentro de Miami, né? Orlando. Principalmente naquela região, né? Naquela região que é baixa, Tampa, exato, que tem o Everglades, né? Tem lá o Pantanal deles. Então aquela área ali, ela é inundada. E aí ele vem com os ventos podem chegar a 250 km, os ventos têm uma velocidade menor que o tornado. Mas ele pode ser mais devastador, porque ele provoca danos no sistema viário. A gente tem a experiência, por exemplo, do Katrina. O Katrina foi o pior furacão que atingiu os Estados Unidos. Foi um F5, que é o maior nível. Olha aí. Olha o Katrina aí. A Katrina é perigosíssimo. E o Katrina também revelou não só a potência dessa força da natureza, Olha mas isso, é horrível. Muito forte. É impressionante. A natureza, ela é... Tem uma foto, porque eu deveria ter mandado ela para ti, que é o cidadão, que o furacão passou pela casa dele, ficou lá inteira a casa, aí ele viu que a tempestade parou, ele saiu, aí ele olhou e achou estranho o que ele estava vendo. Ele achou, assim, surreal. E ele fez uma foto de 360 graus, porque ele estava no olho do furacão. Tem um nome dessa foto? Você lembra de cabeça? No olho do furacão, uma coisa assim. E ele fez uma foto 360 graus para dizer que ele via as nuvens, estavam do chão até o céu, e ele via. É uma foto magnífica, né? Ele ficou no olho do furacão. Ele ficou no olho esperando a próxima borda vir, ou seja, a próxima lapada chegar. Literalmente. E ele ficou vivo. Ficou. Um detalhe muito importante, Edson. As residências, por exemplo, do litoral. Olha aí. Gente, olha essa foto. Essa foto aqui qual é? É o WP-3 Orion, é o avião. Isso aqui tudo... Isso é o olho, é a parede do olho. Olha a hélice ali da aeronave. Caraca, velho. Isso é fundo, hein? Ele pode... Isso tá a quantos mil metros? Na faixa de 15 a 20 quilômetros. De altura? De altura. Isso aqui tudo é o furacão? Tudo é o furacão, é o olho. Ele voa dentro do olho, ele viaja dentro do olho. Só pra gente ter uma ideia, por exemplo, a força desse furacão, ele é capaz de fazer o quê? Ele é capaz de destruir boa parte da infraestrutura. Por exemplo, uma cidade que não tem preparo nenhum, um furacão desse, uma cidade do Porto de Teresina, acaba com muita casa de alvenaria, toda essa estrutura de arborização é diferente. Por exemplo, na Flórida é tudo preparado. Lá. Existe um protocolo de engenharia
que é toda e qualquer casa na área de atuação dos furacões Tem precisa ser vídeo, construída. Pode construída dentro de determinados parâmetros para resistir. E esse protocolo, por exemplo, é diferente das pradarias centrais. Enquanto que as casas que são atingidas por tornados, elas são feitas para serem rapidamente fragmentadas, as casas do litoral elas são feitas para resistir. Lá, por exemplo, o primeiro andar de qualquer casa americana, ela é de alvenaria e o segundo andar todo de madeira. Então, vai ter furacão, corre todo mundo para baixo. É meio louco isso. Tem imagem desse... Eu queria ver esse avião. Essa foto, eu lembrar o título dela, que ela do avião. Do avião? O avião tem vídeo. WP3 Orion. WP3 Orion. É uma máquina WP3. fantástica. E com a tecnologia que a gente tem hoje, né? É um negócio mesmo... Eu adoro ficar assistindo os vídeos da NASA, que ficam 24 horas as câmeras lá de cima. Você gosta também, Eu gosto, eu curto. Eu sou o curtidor, bate o sininho lá, eu tô acompanhando, eu recebo. Você já experimentou? Os caras consertando as estações. É maravilhoso você olhar para baixo assim e ver. Eu fico sempre ligado quando tem alguma novidade, né? Principalmente nas páginas do NOAA, porque ele faz esse monitoramento sistemático. Quando a aeronave decola, né? Quando eles vão. Eles fazem. Isso é algo que tem uma audiência incrível nos Estados Unidos. Você sabe quantos canais tem lá especializados só no tempo? As pessoas curtem, mas curtem porque também está relacionado à segurança delas. As seguradoras também faturam horrores, né? Porque lá, quando não é geada, é seca. Quando não é furacão, é tornado. Eles vivem muito nessa... Tem tremor, tem vulcão. Eles têm um pacote completo. Lá é, velho. Aqui a gente vive num paraíso. Paraíso. Deus é brasileiro, hein, gente? E é verdade, é verdade. Que loucura, velho. Assim, eu fico pensando o quanto a gente... As pessoas às vezes falam, né, do Brasil, que é isso. A gente vive num paraíso absurdo, cara. Olha ele aí, olha. Esse é o NOAA. Esse é o NOAA. Olha, tremendo. Eles estão entrando na. O último furacão dos Estados Unidos agora. Mês passado. Olha aí. Experiência, hein? Incrível, viu? Queria uma vaga lá não, Kilson? Tô no ponto. Tá. Olha aí. Você tem todo um preparo, né? Tem um preparo. São profissionais que eles passam um treinamento. Aí ele tá entrando. A espessura de entrar nesse furacão? Quilômetros. Às vezes, para você tem é uma viagem, por exemplo, de algumas dezenas de quilômetros para chegar até o olho. Então dura. É uma Aí viagem. quando chega no olho, ele fica. Ele taxia dentro do olho. Só que enquanto ele atravessa, esse avião ele é todo equipado com sensores. Então, os sensores medem temperatura, a velocidade do vento, os granizos. Tem vários radares. Olha aí. Olha Aí que ele lindo. entrou, né? Olha que lindo. Furacão Ida. O Ida. Aí já tá mais tranquilo. Aí ele entrou, pronto. Pronto, aí ele taxeia, ele vai medir, claro que o satélite faz isso, mas ele faz em loco esse trabalho de medição. Viu? E passar e sai por cima, sai Não passa, jeito. não dá não pode subir. Aí ele tem alto. que ir rodando, tem que voltar novamente pela parede, pelo outro lado da parede. Não, eu preferi ficar aqui na cadeira mesmo. Aí... não, essa aí eu não vou não. Então, eles precisam fazer essa experiência porque eles estão aprimorando a chamada modelagem. Então, tudo isso vira um modelo matemático para trabalhar com os furacões. E isso repercute na indústria da construção, na indústria aeronáutica. É verdade a parada que um furacão desse pode pegar e jogar o cara e ficar rodando assim? Mas não, nem tanto. O tornado ele é perigoso. O tornado é perigoso porque ele pode levantar, né, lançar a uma grande distância, mas esse não é o pior dos problemas. O pior são os fragmentos. Você imagina, por exemplo, uma garrafinha como essa aqui, ele estilhaça essa garrafa e os estilhaços são acelerados a 300 km por hora. São lâminas, são cortantes. Qualquer coisa vira um lâmina cortante. Então, o que é que tem de verdade naqueles filmes que fizeram e o que é que tem de mentira? Bem, Caçadores Você do entende, tornado. né? O que tem de mentira é a vaca viva. Não dá tempo. Aquilo ali... Sério? Aquilo é uma coisa muito intensa. Então o animal não tem como escapar de um... Então fica com aquela imagem do Twister, da vaca no vento. Não existe aquilo. É uma coisa brutal. Já tá muito louco, morreu já. Já, não tem... Viajou, né? Por exemplo, tudo é curiosidade. Se pegar um ser humano, né, rodar, ele pode ir até quantos quilômetros de altura e quanto ele despenca dali? Vai depender muito da velocidade do vento, mas ele pode chegar a alguns quilômetros de altura, ser encontrado muitas e muitas dezenas de quilômetros do local de origem. Isso é muito... Claro que é muito difícil, aí eu vou dizer, pegar uma pessoa desavisada, a não ser... Inclusive tem uns exploradores, caçadores de tornados já morreram por causa disso, né? Com vídeo gravado e tudo? Com vídeo gravado e tudo, o cara vai lá e de repente acontece, dá um negócio lá... ruim. E é uma indústria absurda de áudio, de vídeo, cara. Se você procurar aí caçadores de tornados,
Tem gente que tem canal com milhões. Tem. Eu sigo alguns norte-americanos. Tem um cidadão, deixa eu lembrar aqui o nome dele, que ele produz vídeos magníficos, né? Norte-americanos. Ele vai, só que ele é mais para produzir o vídeo cinematográfico. É o Kobrinski, né? E ele faz um trabalho bacana de filmagem de furacões de supercélulas. Mas tem outros que vão com o carro é blindado. O carro deles o Denis vai mostrar aqui já pra gente. É um carro meio estilo, parece um tanque. Ele tem aquela parada de fixar mesmo no chão. Tem de fixar no chão e eles têm um radar. É um investimento muito grande, porque se você tem um radar Doppler, né, para detectar... O que é o radar Doppler? Radar Doppler é um radar de alta sensibilidade, um radar aeronáutico, instalado numa caminhoneta, né, Sim. capaz de captar a grande distância o avanço de uma supercélula. Aí, explicar o que é uma supercélula. Supercélula é uma nuvem cumulonimbus que ela gira na parte de baixo dela, né? Só para você ter uma ideia como isso é impressionante, nós já tivemos uma supercélula no Piauí e chamou muita atenção. Olha aí. Muita atenção mesmo. Que foi aí, parece que está com 2 anos, a supercélula de Valença. Um radialista local, blogueiro local, né? Hoje a informação circula muito rápido. Ele percebeu que aquilo tinha um potencial, fotografou e aí colegas mandaram a imagem para mim. Imagem de altíssimo risco, coisa rara, que é uma nuvem giratória com o funil já no ponto. Com o funil, que é tipo o canudinho para chegar a virar um tornado. Então, realmente, a gente já teve nuvem funil em Teresina, né? Mas não era ligada a supercélula. Isso foi em Valença. Tem imagens aí, Denis? A nuvem de Valença, né? A nuvem de Valença. Porque a gente vê no campo de futebol, né? Começa a rodar ali, começa a ganhar um corpinho. Aquilo é mais ou menos isso? Exatamente. Você tem uma vorticidade, ou seja, aquela nuvem começa a girar. E aí, se ela formar um... Essa aí? Olha aí, viu? Olha, essa... deixa eu ver aqui, tá um pouco diferente. Isso, olha aí. Olha, é um giro. Como é uma foto fixa, né? É a nuvem de Valença, famosa. Isso poderia ter dado uma coisa muito pior? Poderia ter dado uma coisa pior. Exatamente. Ventos de... Geralmente 150 km por hora. E o que motiva acontecer isso em Valença? Pois é, isso aí é uma coisa que essa nuvem, ela né? Circulou no Brasil inteiro. Pesquisadores do Uruguai, do Uruguai tem uma expertise nisso, a Argentina, né? Tem muito tornado. Circulou, tinha uns colegas da Alemanha, que viram uma supercélula no Piauí, né? Então é uma nuvem tornádica, clássica, não tem o que tirar aí. Então, geralmente, isso lá no sul do Brasil, isso está associado a encontro de massas de ar. Nós não temos isso aqui, a gente tem só calor. Então, de alguma forma excepcional, nós tivemos aí muita umidade, muito calor para formar uma coisa dessa, uma supercélula. Em Valença. Em Valença, né? Pois região do é. semiárido, que foi ainda mais espetacular o registro. A gente vive agora uma situação no Brasil, professor, de falta de energia, né? De racionamento de energia. Eu li agora à tarde que o Ceará pode ter um desabastecimento absurdo. Isso tudo dava para ser planejado para que isso não acontecesse. A gente fala de vento e tem demais, energia eólica, energia solar, uma série de situações. Falta mais interesse? Saída, né? Com certeza, né? Olha, veja bem, nós temos o maior potencial, ou seja, a área de insolação, a área de sol no Nordeste, espetacular. Vento nós temos de sobra. Então, essas fontes renováveis, esses modais, poderiam diminuir a nossa dependência da nossa principal matriz energética elétrica, que é a hidráulica. Então, o Brasil ainda hoje ele é muito dependente dos seus rios. Então, quando nós temos um período chuvoso irregular, o resultado é menos água nos reservatórios, menos energia gerada. E eu lhe digo, viu, a tendência é continuar a crise hidráulica. Então, não há perspectiva, nós temos uma nova laninha aí formando, segundo os climatólogos, meteorologistas, e se essa laninha se confirmar, ou seja, o eixo Rio-São Paulo vai ter menos chuva, o Nordeste vai ter um tantinho mais de chuva, Sim. Só que como o sistema ele é integrado, né, o sistema hoje ele é único, então nós vamos ter essa repercussão da crise energética resultante da crise hidráulica. Qual seria a solução para o Brasil em termos de energia? A solução é aumentar, principalmente passando pela questão de subsidiar a energia solar, fotovoltaica, a energia eólica, ou seja, baratear. Hoje nós sabemos que é preciso expandir as usinas geradoras, as Sim. centrais, isso aí nós temos potencial.
né? E investir também em outras modalidades. A gente tem modalidade para explorar a biomassa, né? As pessoas pensam muito em termoelétrica, né? Aí, mas termoelétrica petróleo, termoelétrica carvão. Não, a gente tem biomassa, potencial para biomassa. São várias fontes, né? Várias. Nós podemos aumentar a diversidade de fontes. Eu vi em algum lugar, professor, que Teresina em especial, não sei se era Teresina ou Piauí, que é uma das maiores potências de energia solar do mundo. Exatamente. Não é do Brasil, é do mundo. Quando a gente pega os mapas, existe um atlas solar do Brasil. Quando a gente analisa a quantidade de horas de insolação que o estado do Piauí tem, ele bate qualquer estado nordestino na sua totalidade, na sua integralidade. E então nós temos um potencial assombroso. Para vento, nem tanto. A gente tem um potencial bom, mas não um espetáculo. Agora, para a energia solar, o nível de exposição é muito alto. Então, você imagina hoje uma série de áreas, hoje que não dão nada, não produzem absolutamente nada, produzindo energia elétrica. E a gente vendendo essa energia elétrica para o Nordeste, abastecendo o nosso mercado e distribuindo essa energia. Então, o nosso potencial é muito grande e não agride a natureza. Porque esses painéis eles podem ser montados em qualquer lugar, podem preservar até uma parte das áreas. Acho que o senhor acha que ainda isso não aconteceu por falta de vontade, muitas vezes, de incentivo a isso, porque é muito caro ainda. É muito caro e, na verdade, a gente tem que convir que existe uma certa reserva de mercado por parte dos setores econômicos que oferem lucratividade dos modais tradicionais. Então, você tem hoje um sistema elétrico consolidado no hidráulico, muitos investimentos foram feitos pelo Estado e hoje albergados pela iniciativa privada. Então, investir nesse novo modal significa mudar o tabuleiro de xadrez da lucratividade no sistema elétrico. Lá por exemplo, o americano hoje é um caminho sem volta a energia solar. Sim, o cara já constrói, já vai no pacote a energia solar da casa. E aqui a gente devia existir uma lei, né, para dizer assim, olha, vai construir a partir de hoje, tem que ter energia solar. Seria o viável, né? O caminho mais viável. A gente precisa dessa alternativa, porque senão nós vamos estar constantemente reféns das condições climáticas, que elas tendem a se acentuar. Que cada vez piora. Piora, não tem como, né? A gente ficar uma oscilação de chuva. Hoje a gente não tem a certeza de que a chuva vai ser naqueles volumes esperados, porque existe muito problema de distribuição da chuva. Um ano é uma coisa... Exatamente, não tem regularidade. Professor, pode ser besteira, mas eu tenho curiosidade. A questão do aquecimento solar mesmo. O cara tá falando lá na ponta, né, no hemisfério, lá em cima. O que representa a minha vida aqui? Muito bem, né? Então, veja só. A Terra ela não aquece de forma homogênea. Então, às vezes as pessoas falam assim, tá tendo um aquecimento, aí de repente tem uma nevasca no local, uma onda de frio outro, né? E outra uma seca. Então, ela nunca vai aquecer de forma igualitária. Primeiro porque a Terra não é uma superfície plana. Ela é uma superfície muito próxima. A Terra não é plana. Não é plana. Então ela é uma superfície próxima de uma esfera, não é uma esfera perfeita, né, geóide. Então de tal forma que a desigualdade na entrada de energia, esse input, sempre vai existir. Só que a Terra tem uma virtude, que eu lhe falei, hemisfério de terras, hemisfério de águas, ela redistribui essa energia. Então quando nós temos uma quantidade maior de energia, Sol, que é a mãe de todas as energias, essa energia precisa se transformar em alguma coisa, Eldson. Então vai se transformar em seca, vai se transformar em temporal, vai se transformar em tufão, furacão. Então, isso tem que transformar em alguma coisa. Então, de tal forma que quanto mais energia a Terra recebe, mais ela processa essa energia a partir de eventos severos. Então, por isso que às vezes você vê a onda de calor que teve esse ano foi horrível, né, no hemisfério norte, né? E nós tivemos um ensaio de onda de calor no começo do ano, vamos dizer assim, né? Então essas situações elas vão se tornar corriqueiras, mas elas não acontecem de forma igual mesmo nos pontos do planeta Terra. Não acontece. Não acontece. Não tem como um fenômeno se repetir na mesma escala, viu? Como é que você foi parar no Show do Milhão? Isso é uma história... Veja bem, o SBT precisava estava fazendo a participação tinha os chamados universitários, né? Então eles serviam de apoio para subsidiar ali as respostas dos candidatos no Show do Milhão. E o Silvio Santos mandou um documento para o UESP, e na época o reitor Jonatas Nunes, né, físico, rapaz, um grande reitor, físico nuclear, viu, Jonatas? Ele recomendou que 3 cursos que ele considerava que eram os cursos mais competitivos para esse tipo de programa, que era o curso de História, o de Direito e o de Medicina. Olha a visão do Jonas, né, que era História, Direito e Medicina. E aí ele sugeriu que cada coordenação escolhesse três representantes para ele fazer um teste. O próprio reitor queria fazer uma sabatina. Eu fazia História na época
E fui escolhido, né, com mais 2 colegas. 2 colegas pularam fora, né? Você sabe que o curso de História tem sempre aquela característica política. Né? Não vou, o reitor tá lá, nós somos oposição ao reitor. Eu vou lá, vou conversar com o reitor, né? Eu gostava... Aí, novinho! Magrinho! Uma tripinha, né? Magérrimo, olha aí, viu? Eita, só no caldo de cana lá da UESP, naquela bombinha lá, né? Pastelzinho. Eita, né? Vida de estudante. Né? Vida de estudante. O dinheirinho, né, pra xerox, aquela coisa toda. Então, aí ele chamou pro teste, né? E eu me lembro que o teste foi bastante traumático. Ele fez 3 perguntas pra mim e eu errei as 3, né? Porra. Você Não vou mais não, é velho. fraco, você é fraco. Aí, você vai rir do que eu vou falar agora. Aí eu disse assim, não, eu não aceito não. Eu não aceito. Por quê? Pois vamos fazer o seguinte, eu vou lhe fazer uma pergunta e se você errar essa pergunta, você vai me dar uma outra oportunidade. Aí depois faça, né? Na minha cabeça, e eu não estava errado, é que um homem que é físico nuclear, reitor de uma universidade, provavelmente não assiste futebol. Isso é um estereótipo, viu, gente? Doutor Jonatas, me perdoe. Aí eu perguntei para ele, isso era o ano de... Era 1999. A gravação aconteceu em 99, passou em 2000, dezembro. E aí eu perguntei para ele quantos títulos de Copa do Mundo o Brasil tinha. Olha a pergunta. Ele errou. Ele errou, ele colocou tri. Era tetra. E eu ainda sacaneei com ele. É tetra, é tetra. E aí foi a beira pra voltar. Voltar. E ele disse assim, traga um café aqui pra gente. Agora eu vou lhe fazer 3 perguntas. E eu nunca esqueci as perguntas que ele fez. Quais foram? Ele perguntou o que significava... Na verdade, o Jonatas foi alvo de uma pegadinha. Eu fui chamado porque eu era aluno do curso de História. Mas ele não sabia que eu fazia o curso de Geografia paralelamente, né? Então ele fez 3 perguntas da Geografia. Deu show. Ele perguntou por que o lago Titicaca recebia esse nome, né? Aí o Titicaca é o lago do Puma, né? Aí ele olhou assim, pois é, tem um formato de um puma. E ali você tem os povos quichuas, né? Descendente dos incas. Aí ele olhou assim, rapaz, no altiplano, né? Boliviano. Magrela aí sabe. Magrela sabe. Aí disse assim, quem são os fueguinos? Aí os habitantes da Terra do Fogo, extremo sul ali, região da Patagônia, terra, também conhecido como Terra do Fim do Mundo. Mas se você quiser, eles são chamados também de Patagões, por causa do pé grande. Ele, rapaz, você sabe mesmo. Pois me diga, onde fica Addis Abeba, né? Eu disse, Addis Abeba é a capital da Etiópia. E você pediu um café, olha aí, o café veio de lá. Ele disse, rapaz, é você mesmo. Aí foi. Como é que foi a experiência de entrar lá no SBT? Maravilhosa. O Silvio é uma simpatia assim, escandalosa, né? Absurda. Pagaram tudo. Pagaram tudo. A gente ficou no Hilton, né? Hotel magnífico. Aí eu tive... A primeira coisa que eu quis saber, porque eu gostava muito de MPB, ainda gosto, era ali ver a esquina da Ipiranga com a São João, né? Aí eu disse, eu quero conhecer. Desci lá e era... Como é o nome? A plaquinha. Exatamente, a plaquinha, né? E aí conheci, fiquei encantado. Era período de, vamos dizer assim, já tava uma frente fria. Não era início de verão, mas estava muito frio por lá, para os padrões. E eu doido para tomar um banho de piscina, na piscina do Rio, né? Fazer uma foto, né? E a água fria, não, nordestino, né? Mas um negócio espetacular. A gente rodou o complexo do Anhanguera, os estúdios, Celso Portiolli, o falecido... Gugu. Não, o menino lá, o Gugu eu não vi. Que fazia ali a voz, aquela voz, Lombardi. Mas como é que te pegaram de manzinha e foi lá pro... Foi, exatamente. A gente chegou final da tarde pra noite, seguimos para o hotel, cedinho, a van do SBT nos pegou. A gente fez um tour por todo coisa, almoçamos lá junto com toda a equipe técnica e atores, né? Lá num refeitório gigantesco e gravamos após o almoço. Magnífico, estúdio assim, perfeito, a presença dele. Na hora que ele entrou. Todo mundo. Claro que existe um roteiro, né? Tem plaquinhas ali, as pessoas não veem, né? Mas ele conversou com a gente, assim, 20 minutos, ele ficou assim, descontraindo a gente. Fiquem bastante tranquilos aqui, né? Ele falava com o microfone de longe pra ir animando vocês? Falava, assim. Perfeito. Tipo? Não, ele fazia perguntas sobre o Piauí, ele contava piadas, né? Isso ainda não presencial? Não presencial. Ficava falando. E o fato é que quando iniciou a gravação, ou seja, todo mundo estava tranquilo. Todo mundo estava assim. Ele faz um preparo, um clima fantástico, né? O menino Liminha, né? Liminha, o assessor, também faz um trabalho maravilhoso. Ou seja, é tudo muito
concatenado, muito perfeitinho, né? Muito harmônico, encenado, né? E aí, qual foi a resposta que você fez? Ajudou quem? Eu participei, dei 2 orientações. Uma era como era falar em espanhol, hablar, né? E a outra ajuda foi porque perguntaram qual é a ciência que estudava os insetos, né? Que é a entomologia. Engraçado, participou eu e 2 acadêmicos de medicina, que hoje são médicos consagrados aqui no Piauí, né? Tudo. E os de direito não passaram no teste do... Ficaram para trás. Eu sou do direito hoje, mas ficaram para trás. Inclusive, você tem um microfone dourado ali, parece com o microfone dele, viu? É, que ele usava aquele microfone, né? Tá aí do seu lado também. Exatamente. E foi, assim, uma participação muito interessante, porque lá eles faziam gravações com 2 equipes de universitários. A gente estava lá hospedado junto com os universitários do Espírito Santo, né? Do curso de medicina, né? Eu fiquei meio assim que boiando no meio dos futuros médicos, mas foi uma experiência incrível pela receptividade, né? Por desfazer alguns mitos, a gente perceber que ele realmente tem aquela linha dura como patrão, mas é uma pessoa de uma simpatia fabulosa, né? De uma cultura e uma comunicação, que ele não está à toa, né? Na frente do grande lógico sistema. que não, é meio diferente ele. O Covid, né? O Covid-19, muita gente pensava que quando ele vinha no início da pandemia, disse, não, aqui em Teresina, aqui no Piauí, ele não vai resistir à quintura de Teresina. É verdade, né? Existiam estudos, inclusive produzidos na própria China, né, no Oriente, que apontavam que o SARS-CoV-2, o coronavírus, ele era um vírus gripal, a exemplo do influenza, né, e de outros, né? Então, por ser uma síndrome gripal, ela estava relacionada ao período invernal, o período mais frio e mais seco. Porque a condição de ar mais seco, ela faz com que o vírus se propague após um espirro, grande velocidade, tenha grande dispersão. Porém, na medida que as pessoas... Vem a questão da circulação, né? Porque nós estamos falando de uma doença de contato. Então tem que ter o contato. E o ser humano, ultimamente, ele viaja muito, ele se desloca muito, né? Ou seja, essa evolução dos mecanismos de transporte aéreo, terrestre, marítimo, fez com que as pessoas tivessem mais contato, mais facilidade com o meio externo. O resultado é que quando o vírus chegou nas chamadas áreas tropicais, rapidamente ele se espalhou, né, ganhando o contorno de uma epidemia local e formando o contexto da pandemia. O que é que aconteceu? Em algumas áreas, vamos pegar o caso de Teresina, né? Teresina é muito quente, ótimo. Teresina tem alta incidência de radiação ultravioleta. A gente poderia dizer, em função do calor, baseado nos artigos chineses, e em função da radiação, que tem um poder germicida, né? Ou seja, todo e qualquer médico tem uma estufa de ultravioleta. A estufa de ultravioleta, ela mata o agente biológico. E aqui a gente tem natural. É natural. De graça, né? Então tem sim o poder germicida, isso é verdade. Só que esse poder germicida ele não consegue eliminar o SARS-CoV-2 na sua totalidade. Por quê? Por quê? Porque aqui nós temos um padrão de umidade. Aqui não é deserto, não é semiárido. Então, quando a pessoa, por exemplo, espirra, ela espirra, sai o agente biológico, o vírus, encapsulado com uma água. Então, ele dentro daquela bolha de água, ele não consegue desidratar. E o nosso padrão de umidade conserva ele. Então, ele tem uma vida útil maior. Resultado, numa região tropical e úmida ou semi-úmida, o agente biológico tem um terreno fértil para se propagar. Caramba, vai lá, Kilson. Com relação ainda às doenças, nós temos aqui uma grande incidência de casos de doença de pele. Tem a ver com a situação climatológica? Tem sim, né? A gente tem que considerar que o estado do Piauí como um todo, e principalmente essa faixa que vai da Grande Teresina até o litoral, a gente recebe um padrão de insolação, de luz, não é só calor, as pessoas estão muito preocupadas com o calor, mas a questão central é a radiação. E a gente está falando da radiação ultravioleta, que ela é cancerígena. Não apenas cancerígena, a radiação ultravioleta ela provoca envelhecimento precoce, a radiação ultravioleta penetra na pele e pode diminuir as suas defesas imunológicas. A radiação ultravioleta pode queimar a lente natural dos nossos olhos, que é o cristalino, né? Ou seja, deixando ela mais opaca. Então, enfim, a radiação é extremamente perniciosa. Fora os efeitos que ela pode ter, Yeltsin, no desempenho das colheitas. Altos índices de radiação ultravioleta diminui a produtividade de algumas safras. Então, item básico para qualquer teresinense, além de sair com a roupa, é ter um protetor solar ao lado? Perfeitamente. Roupas claras, leves e ter o protetor solar e hidratar. Óculos, né? O óculos também, fundamental. Caramba, Fundamental. que loucura, né, velho? Pensou, eu não faço nada. Não, é porque também eu trabalho de manhãzinha cedo, de madrugada, eu saio, né? A maioria eu não saio do dia.
E de manhã não tá essa loucura toda de sol. Até porque você sabe que a incidência ela é maior após as 10 horas da manhã e até as 15 horas da tarde. Então esse período aí é o período crítico que a gente tem que evitar e tem que se proteger. E muitas categorias profissionais hoje já estão, mas muitos não. Muitos motoboys, por exemplo. Pois é, o trabalho da construção civil. Exato. Estão muito expostos, né? Demais. Demais, absurdamente. Muito. Vamos falar agora de outras coisas que a gente fala sobre tempo, né? Agora o investimento do mundo parece que é para o cara ir de novo, ir para Marte. A gente já foi para a Lua, né? Ir para Marte. Professor, lhe pergunto, qual é a diferença, por exemplo, do ambiente de Marte, agora com os novos estudos, né? A chegada agora, acho que qual é o nome da... Estou tentando lembrar o nome agora. Do Elon Musk? Do Elon Musk. SpaceX, Não, o que foi agora para Marte da NASA. O Perseverance. Perseverance, que inclusive com drone e tal. Ingenuity, né? O que é que foi descoberto de diferente? Muito bem, né? Primeiro, o Perseverance ele faz parte de um pacote de experiências bilionárias da NASA que verificam condições atmosféricas, condições de solo, que podem possibilitar a permanência do homem naquele planeta. Então são experimentos caros, mas que obtiveram bons resultados. Primeiro, eles provaram que é possível voar em Marte. Aí você diz, mas voar, coisa tão simples. Não é tão simples porque Marte é menor do que a Terra, então ele tem uma massa menor, consequentemente a gravidade marciana é menor. Então, por exemplo, a sua massa corporal ela será mais leve em Marte. Você vai ter maior desenvoltura. Olha aí, ó, o pouso do Perseverance, né? Olha aí que maravilha, ali, ó, o escudo de calor. Ele foi transmitido mundialmente, imagem belíssima, transmitido em cores pela primeira vez, porque a maior parte das imagens é colorida artificialmente. E a gente percebeu que Marte é um planeta desértico, é um planeta que tem depósitos de água subterrânea, tem geleiras. A atmosfera é bem diferente da nossa. Por exemplo, o nosso ar, quando a gente respira, 78% desse ar é nitrogênio, não serve para nada. Só que a gente tem 21% de oxigênio. Esse 21% de oxigênio que faz a diferença na nossa vida. Só que em Marte, a totalidade da atmosfera é de dióxido de carbono, que é o equivalente ao que sai das queimadas, do escapamento dos automóveis. Então, é uma atmosfera tóxica, muito tóxica. Em Marte. O percentual de oxigênio em Marte é um traço muito tênue. Aí você vê, é um ambiente hostil. O que é que o homem vai fazer lá? Tem oxigênio em Marte e pode ser produzido. O que é que a NASA fez? Ela levou no Perseverance uma máquina que pega do solo marciano, a partir do solo, ela produz oxigênio. E deu certo. Então a gente tem uma fábrica de oxigênio lá. Uma fábrica extraordinária de oxigênio. Agora, por que se produziu o oxigênio da Terra, das rochas marcianas? Como? Porque as rochas marcianas são feitas de óxido de ferro. Ou seja, é o popular ferrugem. Popular ferrugem, por isso que é vermelho. Então ali na ferrugem tem oxigênio. Então eles conseguem retirar o oxigênio que está impregnado no solo. Se hoje eu parar lá de paraquedas, o cara morre. Com certeza. Se não tiver um suprimento de oxigênio... Não, de oxigênio, não tem nada. Não tem nada. É tipo duna? Exatamente. É tipo os lençóis. Lençóis ali. Mas também tem áreas pedregosas. Tem cânions muito profundos. Gigantescos, olha aí. Tem vulcões, olha aí. Tem vulcões em Marte. Com tremores, inclusive, né? Ou seja, Marte é extraordinário na sua beleza, na sua topografia, na sua geografia. A temperatura lá? A temperatura varia muito, é mais amena, mais frio. Ele tem invernos rigorosos, né? É porque quando você lembra de Marte, você lembra sol quente, pega fogo. Estourando, quente de Marte, 12 graus, 15 graus. Caraca. Estourando. Sério? Exatamente. Então lá, uma população, para se manter em Marte, ela tem que criar um isolamento semelhante à Antártida. Você sabe que a maior parte das bases da Antártida elas são enterradas, elas têm um isolamento térmico. Então, e lá Marte ainda tem um complicador, que são as rajadas de vento, as tempestades de areia, que são muito comuns, né? Não tem nada para barrar o deslocamento. Eu tava até pensando em me mudar, mas desse jeito não. Desse jeito também não, né, professor? Só vai quem tem negócio, viu? Porque o negócio é um experimento caro, mas a fila é grande. Tem milhões de pessoas aí na fila querendo, né? Você acredita em vida além da Terra? Acredito. Vamos imaginar o seguinte, eu não acredito, por exemplo, em vida humanoide, vida desenvolvida, vida superior, mas vida microbiana, sim. Eu vou colocar um exemplo aqui extraordinário.
estamos todos, assim, nós que gostamos de ciência, estamos na expectativa quando a NASA encaminhar para Titã, para Europa, por exemplo, para Encélados, luas de Júpiter e Saturno mandarem suas primeiras sondas. Sabe por quê? Em uma delas, por exemplo, tem mais água que no planeta Terra. Como é, rapaz? Encélados tem um oceano profundo que a quantidade de água estimada é maior do que a água de todos os oceanos do planeta Terra. E um detalhe fundamental, apesar de ter uma grossa camada de gelo protegendo essa água, tem fumarolas, tem vulcões submarinos. E onde tem vulcão e água, você tem os componentes básicos estruturantes da vida. Para ter vida. Para ter vida. Você acredita em vida inteligente fora da Terra? Isso é uma questão. O Carl Sagan, o saudoso Carl Sagan, aquele lá que, quando a sonda Voyager estava saindo do sistema solar, ele diz: aponte a Voyager para a Terra. E aí, só um pontinho de luz. Ele disse: é o pálido ponto azul, para dizer que os nossos preconceitos, nossas angústias, nossos sonhos estão contidos naquele pontinho, para mostrar a nossa solidão. O Carl Sagan, que escreveu a obra Cosmos, Contato, que virou filme, né, com George Foster, ele acredita na possibilidade de vida inteligente, né? Por quê? É uma análise probabilística. Gente, nós vivemos em um sistema planetário, Sol e seus planetas, em uma galáxia que tem milhões de sistemas planetários. E o homem já conhece algumas dezenas de sistemas planetários, Yeldes. A NASA já tem a ESA europeia, a JAXA japonesa e a agência chinesa já conhece vários exoplanetas. Já existem vários sistemas com estrela e planetas orbitando. Alguns planetas, inclusive, com condições semelhantes à Terra. Da Terra, né? Do ponto de vista matemático. Eu vi uma vez, esse bate-papo é muito bacana, eu vi uma vez o cara falando, disse: olha, quando a gente não tinha telefone, câmera todo tempo, você via extraterrestre todo tempo na Terra. Não era? Toda hora, chegava no interior, não sei o quê. Depois começaram isso acabou de acontecer. Por exemplo, esses vídeos que a gente vê na internet, que você acredita que sejam reais ou é mentira mesmo? Olha, o Estado-Maior, né, das armas... Tô falando com um apaixonado por apaixonado. isso também. Os Estados Unidos, que tem uma política de liberdade da informação fantástica, né? Ou seja, é algo que as nações deveriam se espelhar, abriu todos os seus arquivos, recentemente, sobre objetos voadores não identificados. E algumas dessas imagens, segundo os maiores especialistas, geralmente são atribuídas a tecnologias experimentais. Mas a maioria quase absoluta não tem uma explicação plausível. Mas é bom a gente salientar que nós estamos dentro de um contexto tecnológico, Yeldes, muito avançado, em que nós estamos trabalhando com tecnologias hipersônicas. A Rússia recentemente fez um teste de um foguete hipersônico, que é aquele foguete que vai muito além da velocidade do som, e a China e a Rússia já estão anunciando aeronaves hipersônicas. Então, se você imaginar de uma aeronave que você não consegue nem ver ela voando, né, de tão espetacular, fora toda a tecnologia aviônica e tecnologia de não detecção. E os Estados Unidos, ele é blindado. Os Estados Unidos, ele não anuncia suas tecnologias novas, ele mantém em sigilo. Então, e aí isso, eu estou entrando no território da especulação, né? Território da especulação. Há muito me disse que esses objetos possivelmente são tecnologias experimentais. Embora pilotos experientes, inclusive pilotos de aeronaves comerciais, que o cara voa, está acostumado, conseguem ver objetos luminosos, que não conseguem entender a velocidade, a dinâmica de voo. Porque é o seguinte, a física ela tem uma explicação clássica para qualquer aeronave, a velocidade de deslocamento, de aceleração, tudo. Então, quando você vê um objeto que ele foge ao padrão da nossa física convencional, então é preciso se debruçar sobre isso, né? Então, eu não vou assim excluir totalmente, tá entendendo? Mas não vou abraçar, porque a gente precisa ter equipamentos, e aí eu falo sempre da questão tecnológica, para fazer uma análise disso. Então fala comercialmente, vamos lá. Agora foi lançado o iPhone 13. Esse iPhone 13, ele já está pronto há quantos anos atrás? Com certeza essa é uma tecnologia já gerada há muito tempo. Você sabe que a incubadora das tecnologias de uso civil é o universo militar. Então, basicamente, eles geram tecnologia. Se você pegar, por exemplo... Por isso esse questionamento, porque, por exemplo, o cara lançou o 13 agora. Isso deve estar pronto há uns 4, 5 anos. Drone. O drone comercial, ele foi lançado agora. Imagina quanto tempo ele já está... Isso é a média de quanto tempo, cara?
Geralmente isso tem uma maturação em torno de 5 anos. Geralmente. Você vê, por exemplo, as tecnologias que estão sendo utilizadas nesse rover que chegou, né? São tecnologias de altíssimo nível, entendendo? E elas já saíram daqui com atraso, já saíram com 3 ou 4 anos, né? E elas agora que vão chegar ao mercado. Então tem esse prazo de maturação. A gente percebe. A China, por exemplo, colocou o rover dela, o Churong, que é tudo que você pode imaginar de bom em termos de tecnologia de imagem, de transmissão. Então isso vai chegar ao mercado, né? Como todas as outras tecnologias. Por exemplo, hoje parece comum você ter um celular onde você pode, com um toque sensível, fazer toda e qualquer operação. Mas a gente sabe muito bem que essa tecnologia ela tem componentes de física quântica, de nanotecnologia, que era coisa de filme de ficção científica. Caralho, é verdade. Aí você, até que ponto tu tá tocando na tela? Será que tu tá tocando na tela mesmo? Então é uma coisa espetacular essa possibilidade de comunicação, de troca de energia, né? Ou seja, do equipamento perceber que ali tem uma aproximação, que é matéria com matéria, de fluxo de energia. O cara escuta tudo que eu falo e vê tudo que tá mostrando ou não? Essa é a grande incógnita. Uma vez que, quando você compra um equipamento desse e você aceita os protocolos desse equipamento, você baixa aplicativos, você aceita os termos, naturalmente que você está cedendo uma parte da tua liberdade para que o sistema gerencie. Fazendo aqui vai até estrear o filme, né? Uma Matrix, né? É uma Matrix, né? Você está... Eu comprei há pouco tempo um celular chinês e apesar de ter vários modais de comunicação, de chats, né? de aplicativos, o sistema chinês insistia em conflitar com as plataformas que eu instalava. Ou seja, ele queria ter a supremacia do controle da informação. Que loucura. É inteligência artificial. Tudo. Tudo. Então, quando você compra, que você aprova aquele negócio... A prova você está entregando. Ele pode te ouvir, pode te ver... Pode sim. Com certeza. Ou o algoritmo. Pega meu telefone e joga bem ali agora. Aí, que vontade de jogar o celular. O pior que a gente não consegue mais ver sem essa tecnologia. Não, a gente veio para ficar. Tá preso, né? Preso. Muito louco, hein, velho? Tu é louco, eu tô viajando aqui, vendo cada vez mais louco. Pessoal aí. A tecnologia ela é um caminho sem volta. Pelas matrizes energéticas que nós temos, pela força que é a natureza, em quanto tempo a gente não vai ter mais carro a combustível? Muito bem. Essa pergunta, eu vou utilizar uma metáfora para te responder ela. No filme A Cruzada, com Orlando Bloom, né? Gosto muito de cinema. No finalzinho do filme, um personagem pergunta para o guerreiro islâmico Saladino se a conquista de Jerusalém, que ele expulsou os cristãos, valia a pena. Aí ele termina o filme dizendo sim e não. E fica por isso mesmo, né? Ou seja, o que é que ele quis dizer? Ali foi uma ironia, ou seja, nós conquistamos Jerusalém, mas olha o mundo que nós temos hoje. Olha os conflitos. Olha a vitória de Pirro, né? Ou seja, eu ganho, mas não, eu venço a guerra, mas não ganho, efetivamente. Todo mundo perde. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na sociedade do carbono zero, né? Que é isso que está, sociedade do carbono zero, nós não vamos mais usar o petróleo. Eu era menino, criança, quando o professor chegou e disse, o petróleo está acabando, né? E até hoje o petróleo, o discurso é o mesmo, só que o hidrocarboneto continua sendo utilizado, novas jazidas são descobertas. Quando eu era pré-adolescente, o Brasil não explorava em águas profundas, estava começando em águas profundas, hoje ele tem um grande manancial, pré-sal. Então você observa que a sociedade do hidrocarboneto, ela nos tornou dependentes. Se a gente pensar que quase tudo que nos cerca aqui nesse momento é uma escravidão. Aqui tudo tem petróleo. Petróleo da nossa roupa, desta mesa, de vários componentes que são utilizados na alimentação, na farmacopeia. Então, você se libertar dessa sociedade não é fácil, embora a gente já tenha alternativa. Veja só o carro a hidrogênio, o motor a hidrogênio. A célula de hidrogênio, ela tem mais de 100 anos, Yaldes. O que é a célula de hidrogênio? Uma experiência que a gente faz lá na escola, chamada eletrólise. Olha só, a eletrólise é a gente conseguir pegar a água, que é H2O, separar o hidrogênio da água. E aí, para tirar a prova do 9, você risca um palitinho e sai uma chama. Gente, é um combustível. O que é o hidrogênio? É o combustível que levou o Perseverance. Agora. O Churong agora. Existe. Só que ele é caro.
Mas essa tecnologia não se massifica. Por quê? Porque nós temos uma estrutura imensa do petróleo. Reserva de mercado? Reserva de mercado, não tem nem perigo. Total, né? Total. Mas volto a bater na tecla. Petróleo é barato. A gente tem até o Tesla hoje, a Tesla, Sim, né? sim, que sim, tem sim. revolucionado, e tanto é que todo mundo vem nessa tendência. Você acha que mais uns 5, 6 anos isso está muito de... Porque antigamente você falar em energia solar numa casa era a mesma coisa falar de... Um falando de bicicleta, outro falando de avião. É verdade. Hoje você já consegue enxergar, ainda muito caro pra gente. Pra lá, muito mais barato. Estados Unidos que o diga, né? Em breve isso vai mudar? Vai mudar. Isso não tem. Isso é como. É uma fadiga de material aí. Uma hora vai romper, tá entendendo? E isso vai se tornar um novo normal energético, nós vamos dizer assim, né? Isso é uma tendência muito clássica. Se não veio de cima no plano governamental, institucional, vai vir de baixo a demanda. A força. A força, né? Que é como as redes sociais. As redes sociais vieram, mudaram completamente a sociedade em vários aspectos, culturais, políticos, né? Então são realidades novas, né, que começam a mudar todos os paradigmas conhecidos. Então você imaginar hoje que nós estamos numa fronteira, nós estamos na fronteira da mudança energética. Você continuar trabalhando, gente, o petróleo, motor de combustão interna é uma tecnologia do século XIX. É a mesma, o motor da Ferrari, do Lamborghini ou do seu Fiat é o mesmo motor que foi concebido lá pelos caras no século XIX, pelos alemães, pelos norte-americanos. É o mesmo princípio da explosão. Então não mudou. Hoje eles tentam melhorar a eficiência dos motores para economizar energia. Mas o princípio clássico é o mesmo. Então a gente precisa de uma mudança. E essa mudança é o solar, é o eólico, mas tem outras tendências. Tem o hidrogênio, mas tem também as pesquisas em torno da fusão nuclear. Olha como é louca essa questão de reserva de mercado e pouca gente aborda, né? Por exemplo, a Tesla, ela trouxe um negócio para o mercado que é horrível para as indústrias de peças. Sim. A Tesla, Kilson, o carro da Tesla ela só precisa fazer uma revisão de 5 em 5 anos. Somente. Só. Ela dá de 0 a 100 mais rápido do que os carros a combustão. Não é, professor? É verdade. Você só troca o pneu. E essa reserva de mercado? E detalhe, você coloca no teto da casa a placa que vai abastecer o carro. É incrível. Tá entendendo? Nos Estados Unidos você compra um Tesla por $40 mil. $40 mil. Aqui ele é R$1 milhão. E detalhe, nos Estados Unidos tem um que eles chamam lá de reabastecimento rápido em todo e qualquer posto de graça. Rapidão. De graça, Rapidão. cara. Você vê, né? Uma sociedade diferenciada. Assim, é loucura. um falando de bicicleta, outro falando da... Cara, é muito... A Tesla lá, por exemplo, é a maior... Além da parte de carros, né, professor? Ela tem a maior indústria de residências de energia solar. Sim. Né? É um cara fora da curva. É uma referência, uma coisa assim assustadora. E isso vai acontecer. Mas cabe um podcast a gente vir aqui falar só disso. Cabe sim. A gente falou aí do carro do Tesla, mas vamos ver o transporte de massas, por exemplo. O maglev, o trem levitador alemão, o Shinkansen japonês, eles funcionam com a tecnologia que não tem atrito. É levitação. O trem levita. É eletromagnetismo. Ou seja, são cerâmicas especiais. Então eles não têm atrito, eles ganham velocidade. Então sempre tem muitas tecnologias que ainda não chegaram no nosso país e que já estão lá há 20 anos. Mas passa muito pelo comodismo do governo, do governante ou do governo dizer assim, não, isso aqui não é para ele não. São questões que até hoje a gente tenta entender, né? Porque na verdade, em tese, o governante ele tem que pensar no bem comum, né? E todos ganham, né? Quando uma tecnologia dessa chega, né? Ela melhora, otimiza o tempo, desobstrui o trânsito, né? Enfim, a sociedade toda vai ganhar, vai repercutir a benesse da melhoria tecnológica. Bom, isso vai ficar para um segundo episódio, porque Exatamente. o bate-papo foi muito bom. Só previsão de chuva para 2022. Perfeitamente, né? Esse final de mês, os bambambãs da meteorologia, o INMET, o CPTEC e a FUNSEM vão divulgar um panorama. Porém, nós temos um panorama ainda ativo. É o panorama que mostra que esse trimestre, né, restante setembro, outubro e novembro, nós vamos ter um patamar de chuva acima da média, porém é importante lembrar, esse é o trimestre mais seco do ano. Então, os patamares acima da média são modestos. É acima da média do mês. Por exemplo, setembro a média é 12, outubro 15, novembro 44. É desprezível, vai aumentar 40% em cima de 44%, não dá muita coisa. Porém, isso mostra um cenário positivo. Que Pra cenário gente, né? pra gente? Isso significa que
A pré-estação, ela não vai ser irregular. Então existe hoje uma tendência, aí vou resgatar o nome do NOAA, né, norte-americano, que mostra que o Oceano Atlântico, que é muito importante para a gente, tá entendendo? Além do Pacífico, o Pacífico está na condição de laninha, o Atlântico está superaquecido, e esse aquecimento vai gerar vapor que forma nuvem, e nuvens que serão transportadas para o interior do Nordeste. Então existe um cenário muito promissor para o início do ano. Só para a gente fechar, que eu tenho uma curiosidade, eu tinha notado e queria perguntar. Eu sou morador do Maramá. E a gente tem o Maramá e o Macapá. Eu escuto há mais de 10 anos que o Macapá vai acabar. Porque o mar tem invadido. Qual a interferência do tempo e se isso vai acontecer? Muito bem, né? Uma das teses clássicas do aquecimento global é o aumento da lâmina d'água do oceano. Então, os oceanos estão ganhando massa, né? Estão ganhando massa líquida. Por que eles estão ganhando? Há um aquecimento matematicamente comprovado, Yeltsin, né? Ou seja, agora foi divulgado o relatório do IPCC, um relatório dramático, talvez o mais radical de todos os relatórios já divulgados, mostrando realmente uma curva de quase 130 anos de medições, né, regulares no mundo inteiro. E ele aponta esse crescimento da curva de temperatura, de tal forma que as geleiras perdem massa e essa água vai para onde? Para o mar. Então há um processo de avanço sutil, mas há. Mas qualquer tipo de avanço já repercute, porque o problema não é aumentar alguns centímetros na lâmina d'água, é que aumenta também a condição da maré. Então a gente vai ter mais marés mais elevadas, ressacas mais elevadas, e isso repercute sobre empreendimentos que estão na linha da costa, ou aqueles que transgrediram a linha da costa, que ainda é pior. Tem muitos empreendimentos que estão dentro da área de risco e que poderão sofrer nos próximos anos. Viu? No Maramá e Macapá tem um negócio diferente, né? Porque você vê que o Maramá é um pouco mais alto e o Macapá é um pouco mais baixo. Exatamente. Ali é por isso que a água avança mais... Exatamente. Você tem um avanço da cunha salina, da maré, mais intensa. Mais forte, né? Mais forte. E a tendência não é voltar. Não volta, infelizmente. Eu tenho acompanhado, sempre eu visito alguns lugares. Muito louco isso aí, desde criança a gente observa as mudanças, né? As oscilações. É muito louco isso aí. Como é que eu lhe encontro nas redes sociais, professor? Opa, nas redes sociais eu estou no Facebook como o Ayrton Costa. O Ayrton. Exatamente. Faça a locução do homem aí, rapaz. O Ayrton Costa. E no Instagram eu tenho o perfil @prof_Ayrton. O Ayrton, lá você dá dicas. Sim, estou sempre lá, sempre interagindo com as pessoas, estou sempre postando notícias do tempo, né? Os diálogos que eu tenho. O Homem do Tempo. É o Homem do Tempo. Eu quero dizer que você não é o primeiro episódio, vai ter mais que não dá. E aqui tem dia Marte, né, e aqui eu queria... vamos rumo a Marte. Essa é boa, qual é o outro planeta que dá para morar? Veja bem, nenhum deles, fora Marte, tem condições de habitabilidade. Vênus, se imaginava lá no início que Vênus seria o planeta ideal. Do tamanho da Terra, muito parecido. Só que com a temperatura de 400 graus não dá. Mulher, não. Ei, a chuva lá é de ácido sulfúrico. Como é? Ácido sulfúrico, chove ácido sulfúrico. Não dá. Nossa senhora, hein? Não dá. E outra, Júpiter e Saturno são gigantes gasosos com altos teores de radiação e não tem onde pousar. Me diga um que tem mesmo carnaval, samba e... Botei lá. Tem não. Cara, eu ia perguntar como é que encontraram aqueles discos... O ET de Varginha. Tudo. Não, homem. O disco no planeta, homem. E por que não tinha imagem nada daquilo? Acho que é Júpiter. Júpiter, sim. Júpiter tem uma sonda lá maravilhosa, a Juno, né? A Juno, ela tá fazendo fotos bacana e desvendando dados importantes de Júpiter. Júpiter é muito importante para nós, inclusive, né? Por quê? Porque ele é o escudo protetor da Terra. Então, se não existisse Júpiter, a Terra já teria sido destruída por meteoritos. Pega tudo lá? Pega tudo, porque ele é quase uma estrela. Ele é tão grande que ele atrai todo e qualquer objeto que vem em direção à Terra. Cara, isso é Olha muito aí, louco. maravilha. Dá 10 podcasts, dá 10 coisas. Vamos tomar um vinho mesmo. E o que eu quero... Eu tenho tanta pergunta, mas vamos fazer pro segundo episódio. No segundo episódio do professor, a gente vai falar só sobre espaço. Ótimo, viu? NASA, tudo. Eu conhecia em Cabo Canaveral. Lindo, né? Eu fui lá conhecer lá o... Inclusive, foi muito bacana. Tava no dia que a gente foi lá, tem um café da manhã com os astronautas e tinha uma vai receber pela americana. Universal, não?
Não, eu paguei pra ir. Você sabia que tem pessoas organizando excursões para ver o lançamento do James Webb, né? Que é o novo telescópio. Agora? Estão organizando, tem pessoas nas redes O senhor sociais. tá também no... Não, eu não vou porque eu vou estar aqui na lida. Pessoal, eu quero te presentear com um vinho da reserva Aurora, um Merlot. Melhor. É uma safra de 2009, presente pra você do iBeer. É um vinho Show de maravilhoso. bola, sou cliente, viu? É, pra você comprar com a sua Opa. esposa. Conheço Ou pra demais. você tomar com a sua esposa. Conheço a Aurora, excelente. É, Merlot, um vinho uva espetacular. Qual foi a experiência do podcast? boa. Ótima, descontraído, me deu vontade, né? É. E eu tinha a maior curiosidade de estar assim perto da voz do além, né? É, do que são. O que é que isso representa pro nosso estado, assim, de... Porque a gente tem tanta gente boa que precisava ser mostrada através da internet, né? A gente percebe que a comunicação tem um papel extraordinário na unidade do povo, na informação, tá entendendo? A gente tem hoje, em tempo de rede social, a gente tem muita informação cifrada, muito quebrada, muita fake news. E quando você chama aqui pessoas para tornar mais leve, inclusive, né? A gente está vendo uma fase ainda meio que sombria, nós vamos sair disso. São sempre entrevistas leves, descontraídas e que tem muito conhecimento. Eu assisti umas 5 já. O que eu ri de coisas que eu não sabia, né? É fundamental, é extraordinário. É redescobrir, né? Exatamente. A verdade é essa, é de trazer um público que... A última que eu vi do Whindersson Nunes foi fabulosa. né, era ele totalmente diferente, Sem né? comentário, assim, arrasou. Melhor isso entrevista aí. que eu já assisti. É, muito bom. Queremos você mais vezes aqui, viu? Segunda edição. É, vamos ter a segunda edição. E agora, nessa edição, eu tô pensando aqui, eu tenho alguns elementos que eu comprei na NASA, vou trazer, inclusive, tem um macacão que você vai estar vestido, Kilson. É só se tiver um foguete. De astronauta. Muito bom! Gostei, viu? É, boa! É isso, olha, esse conteúdo é de graça, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá um like, pô. É. Nós estamos com a meta aí de chegar pelo menos a 50 mil inscritos até o final do ano, né, doutor Igor? Se Deus nos permitir. Nessa edição que a gente está gravando, a gente está muito feliz, nós chegamos a 500 mil de views no TikTok. Parabéns. 700 mil views já no YouTube. E estamos nessa progressão aí, se Deus quiser vai estar tudo certo. Nós temos um time maravilhoso aqui no Yelcast, tá bom? Lembrando, inscreva-se também no Meio Norte Mais. E aos sábados você pode acompanhar na Rede Meio Norte para mais de 8 estados a partir das 10h30 da noite. Olha que maravilha. Maravilha. Agora Do também Piauí para o mundo, estamos na TV, cara. Porra, Ei, na respeita TV. nós, na TV. Respeita a Rede Meio Norte, hein? Ah, lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Todas, absolutamente todas. Se tiver um delayzinho, a culpa é do Dior. Já comenta lá embaixo, tá bom? Mas nós estamos em todas, tá? E no TikTok também, tá legal? Forte abraço, até a próxima. Aproveita, já maratona e já assiste a próxima.